Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. A Vida em Cristo, do Raniero Cantalamessa, da Edições Loyola. Obra aqui, ó. Em sua veste atual, o livro constitui a oitava edição, elaborada e simplificada da obra A Vida sob o Senhorio de Cristo. Na década transcorrida desde a primeira edição desta obra, tive a ocasião de apresentar seu conteúdo em diversas reuniões e retiros ecumênicos, um dos quais pregado a 70 pastores luteranos na Suécia, e a cada vez tive a alegria de ouvir de eminentes representantes de outras confissões cristãs que podíamos compartilhar sem dificuldade tudo quanto tinham ouvido e que isso os ajudava a viver melhor sua própria espiritualidade. Assim nasceu a ideia de eliminar todas as partes não essenciais ou estritamente confessionais, de modo que a obra pudesse responder ainda melhor a um propósito ecumênico, apresentando-se ao mesmo tempo mais fluente e acessível a todos. Este livro pretende ser pequena contribuição à realização desse projeto. Nele procurou-se valorizar intuições e riquezas próprias a cada qual das grandes tradições cristãs, católica, ortodoxa e protestante, evitando ao máximo os pontos que não são objeto de acordo entre todos os que creem em Cristo, ou ao menos entre a maioria deles. A Carta aos Romanos se presta maravilhosamente a esse objetivo porque se ocupa da estrutura fundamental da fé e do mistério cristão, deixando de lado tudo o restante. Ela constitui a base ideal para o testemunho comum entre todos os que creem, de que se fala sempre mais insistentemente nos ambientes ecumênicos. Atualmente vai se difundindo sempre mais entre as igrejas cristãs um projeto inspirado pelo Espírito Santo. Até agora, anunciamos Jesus Cristo aos demais em competição e rivalidade entre nós, comprometendo o nosso testemunho aos olhos do mundo. Por que então não valer-nos desse fim de século de milênio para começar a proclamar, juntos em fraterna concórdia no respeito às paróquias, às próprias tradições e carisma, aquilo que já condividimos da fé em Cristo, que é muito mais importante do que aquilo que ainda nos divide? Por que não trabalhar juntos para o Senhor em vista do segundo milênio de sua vinda à Terra, preparando um povo bem aceito, como fez João Batista quando de sua primeira vinda? Esta é uma primeira tentativa, ainda que parcial. O autor não pode nem quer ocultar seu enraizamento na tradição católica de uma espiritualidade, um anúncio, que respondam à nova situação de crescente reaproximação entre os cristãos. Nesse espírito, procuremos no Senhor nossa força, como nos exorta um salmo, e façamos em nosso coração a santa viagem. Salmo 84, versículo 6. Padre Raniero Cantalamessa, franciscano capuchinho, originário da província de Ascoli Piceno, diplomado em Teologia e Letras Clássicas, foi professor de História das origens cristãs da Universidade Católica de Milão e membro da Comissão Teológica Internacional. Em 1980 deixou o ensino acadêmico para dedicar-se integralmente à pregação em várias nações do mundo, com grande sensibilidade ecumênica. Desde 1980 é pregador da Casa Pontifícia. Além de tudo isso, mantém um programa de cultura religiosa, o Sétimo Giorno, na RAI 1. Suas publicações no Brasil destacamos o Espírito Santo na vida de Jesus, nós pregamos Cristo crucificado, obediência, pobreza, preparar os caminhos do Senhor, subida ao Monte Sinai, ungidos pelo Espírito, vida em Cristo. Vamos lá então, a obra. Edição de Maurício Ruffier e Marcos Martionillo. Vamos à introdução. Nessas páginas põe-se um roteiro de reevangelização e renovação espiritual baseado na Carta de São Paulo aos Romanos. Por conseguinte, não se trata nem de um comentário exegético, nem de um tratado teológico, que se dão por pressuposto, mas de uma tentativa de atingir diretamente o objetivo inspirador do apóstolo a escrever sua carta, que certamente não foi fornecer aos cristãos de Roma e a todos os cristãos posteriores a eles um texto difícil para neles se exercitarem, mas de preferência, como ele mesmo afirma, comunicar-vos algum dom espiritual para vos fortalecer e nos confirmarmos uns aos outros na fé, segundo a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 11. Não raro, no decorrer dos séculos, a Carta aos Romanos se tornou campo privilegiado de discussões e refregas teológicas, apesar de não ter sido escrita para um círculo restrito de doutos, e sim para todo o povo dos santos e amados de Deus residente em Roma, constituído em sua grande maioria de pessoas simples e iletradas. O seu escopo era a edificação da fé, por isso a Carta aos Romanos é um instrumento ideal para uma nova evangelização. É o melhor esboço para missões populares, retiros e cursos de exercícios espirituais. Ela não se limita a propor uma, depois da outra, estaticamente, importantes verdades reveladas, mas delineia um caminho da velha existência de pecado e de morte ao ser criatura nova em Cristo, do viver para si mesmos ao viver para o Senhor,
conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7 seguintes, né? Ela tem um andamento e o dinamismo de um êxodo pascal. No texto paulino são extraídos o esquema geral do itinerário e as várias passagens que o subdividem, com a sua ordem e progressão, e por fim, o que sobremaneira importa, as palavras com que estas passagens se exprimem, que são palavras de Deus e como tais vivas e eternas, eficazes por si mesmas, independentemente de qualquer esquema ou utilização particulares. Esta caminhada se articula em duas partes ou momentos fundamentais. Na primeira parte, querigmática, apresenta a obra realizada por Deus em nós, na história, ao passo que é uma segunda parte, prenética, que principia com o capítulo 12 da carta, e neste livro com o capítulo sobre a caridade, apresenta-nos a obra a ser realizada por parte do homem. A primeira nos apresenta Jesus Cristo como dom, a imitar mediante a fé. A segunda nos apresenta Jesus Cristo como modelo, a imitar mediante a aquisição das virtudes e a renovação da vida. Assim, somos ajudados a restaurar uma das sínteses dos equilíbrios mais vitais e mais difíceis de manter na vida espiritual. O equilíbrio entre o elemento mistérico e o elemento ascético, entre a parte da graça e a da liberdade, entre a fé e as obras. O ensinamento mais importante da carta aos Romanos, ainda mais do que nas coisas ditas, consiste na ordem que são ditas. O apóstolo não trata antes dos deveres cristãos, caridade, humildade, obediência e serviço, e depois da graça, como se esta fosse uma consequência daqueles, mas, pelo contrário, trata primeiro da graça, justificação mediante a fé, e depois dos deveres que dela derivam e por ela se tornam possíveis. O meio instrumento de que São Paulo se serve para realizar tudo o que foi dito é o Evangelho. Eu, diz, não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos os que creem. A carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Aqui, Evangelho equivale a conteúdo do Evangelho, a boa notícia, a boa nova do reino de Deus, segundo Jesus Cristo, aquilo que nele é proclamado, e particularmente a morte redentora de Cristo e sua ressurreição. O recurso com que ele nos ensina a contar não é a demonstração racional ou eficácia retórica, mas a proclamação despojada dos feitos divinos, na qual quem crê verifica o poder de Deus que o salva, sem poder sentir a necessidade de explicar-se o como e o porquê. O recurso frequente às grandes vozes da cultura antiga e moderna, a par das da tradição da igreja, não tem o objetivo de comprovar a palavra de Deus ou embelezá-la, mas antes intenta ser um serviço prestado à palavra. O motivo principal pelo qual todas as épocas estão em condições de interrogar a Escritura, dela extraindo sentidos sempre mais profundos, é que cada época a interroga em um nível de consciência e com uma experiência da vida diferentes e sempre mais ricos com relação aos do passado. Entre mentes, a Igreja produziu outros santos e a humanidade outros gênios. Os gênios leigos, especialmente quando também são grandes crentes, prestam a palavra de Deus esse serviço incomparável, são os que fazem avançar o nível de consciência da humanidade e desta sorte ajudam a submeter a palavra de Deus a interrogações e provocações sempre mais ricas e profundas. Nós podemos compreender na carta aos Romanos e na Escritura em geral, algo mais respectivamente até a Agostinho, Tomás e Lutero, apesar de sermos muito menores do que eles, não só para o progresso da exegese bíblica, que foi enorme, mas também porque passamos novas provações e tivemos mestres de humanidades diferentes do que eles tiveram. Esse é um trecho dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem interessado pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo que vocês têm achado os vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 3.000 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que querem por quanto de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja na plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.